Pergunta 1. Qual é o objetivo da norma regulamentadora, NR, número 1? Resposta. O objetivo da NR1 é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, SST. Pergunta 2. Quem é obrigado a observar as normas regulamentadoras, NR? Resposta. As NR obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados, urbanos e rurais, bem como organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta, órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Pergunta 3. Quais são as competências da Secretaria de Trabalho, STRAB, em relação à segurança e saúde no trabalho? Resposta. A STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador, promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CAMPAT, coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador, PET, promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, SST, em todo o território nacional, participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST, e conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, salvo disposição expressa em contrário. Pergunta 4. Quais são as competências da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, e dos órgãos regionais em relação à segurança e saúde no trabalho, SST? Resposta. Compete à SIT e aos órgãos regionais a ela subordinados em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência, executar a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, bem como as atividades relacionadas com a CAMPAT e o PET. Pergunta 5. Quem é responsável por impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho? Resposta. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Pergunta 6. Quais são os deveres do empregador em relação à informação aos trabalhadores sobre segurança e saúde no trabalho? Resposta. O empregador deve informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Pergunta 7. Quais são os deveres do empregador em relação à elaboração de ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho? Resposta. O empregador deve elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Pergunta 8. Quais são os procedimentos que o empregador deve determinar em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho? Resposta. O empregador deve determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Pergunta 9. Qual é a ordem de prioridade que o empregador deve seguir ao implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores? Resposta. O empregador deve implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco, a minimização e o controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho, e adoção de medidas de proteção individual. Pergunta 10. Quais são as medidas que as organizações obrigadas a constituir CIPA devem adotar com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho? Resposta. As organizações obrigadas a constituir CIPA devem adotar medidas como inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas,
fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração dos fatos, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantido o anonimato da pessoa denunciante, e realização, no mínimo a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!